Agora eu queria chamar todos os nossos palestrantes, a doutora Fabíola, a doutora Cris já está ali, a Letícia, a Wélida, para a gente fazer um bate-papo aqui, rapidinho, sobre o que a gente falou e palestrou aqui nessa noite. Então, a gente teve aí várias palestras, alimentação e câncer, a diferença de atividade física, o que é atividade física, o que é o exercício físico. Eu mesmo não sabia dessa diferença, achava que era tudo uma coisa só. Fiquei sabendo hoje, pasmem. Doutora Cris, que falou super bem sobre a importância de ser uma pessoa bem informada, da importância de a gente ter uma informação de qualidade, não é qualquer informação. A Fabíola, que fez meio mundo aqui chorar, ela tem esse dom. Então, eu queria ver com vocês quem tem perguntas, quem tem alguma observação a fazer. Eu sei que aqui a gente tem vários pacientes que foram diagnosticados, que tiveram câncer. Eu não vou agora aqui me prender aos depoimentos de vocês, que eu sei que cada um tem um depoimento, cada um tem uma história, uma mais bonita que a outra. Se a gente for contar a de um, eu não acho justo não contar de todos, então eu acho que seria muito mais legal depois eu pegar o contato de todos os que estão aqui, que tiveram câncer, venceram câncer, para a gente gravar um vídeo, quem sabe fazer um depoimento, postar nas nossas redes sociais, e assim a gente vai atingir muito mais gente, que é o que a gente já vem fazendo, né? Então, para quem tem alguma pergunta, alguém já tinha levantado a mão aqui, quem é? É que tem que ser fazer a gravação, que está transmitindo. Não tem problema. Boa noite, eu sou aluna do mestrado em Educação da USF, sou de Santa Catarina, e é um prazer poder ter contato nessa noite com vocês. Eu gostaria de perguntar, acho que é mais voltada para as médicas, né? Como que vocês veem a cura para para o câncer de mama triplo negativo, isso? De câncer, né? Isso é muito interessante, porque a gente fala câncer, parece que é uma doença só. Mas você vê que o próprio câncer de mama, que é no mesmo órgão, ela pode ter vários tipos de câncer. Então, luminal A, porque são várias coisas que avaliam, né? Então, quando a gente fala de câncer, a gente fala no estadiamento, que é uma classificação do tamanho do tumor, se tinha linfonodo, ou seja, se ele, né, teve uma disseminação linfática pela corrente linfática, se ele foi para outros órgãos, porque por essa classificação você vai avaliar qual é o melhor tratamento para aquele paciente. E, além disso, hoje já está sendo muito comum uma avaliação molecular. Então, na célula mesmo, tem receptor hormonal positivo, não tem, para a gente já poder direcionar esse tratamento, ele é HER2 positivo ou não, então tem uma classificação, luminal A, luminal B, triplo negativo, que não tem esses receptores hormonais. E, realmente, a gente, fazendo essa classificação, você consegue fazer tratamentos mais individualizados, né? Então, às vezes, quando a gente tem um caso, a gente acha que todos aqueles casos são semelhantes ao que a gente conheceu. Mas, mesmo o câncer de mama triplo negativo, ele também tem tratamento, também tem cura, né? Então, hoje a gente já sabe como se comporta essa doença, exatamente para você intensificar esse tratamento quando ele precisa. Mas, realmente, aquilo que a gente colocou do diagnóstico precoce, ele é uma das coisas mais importantes, porque ele sendo um triplo negativo, às vezes, numa fase inicial, é diferente daquele tumor mais avançado. Enfim, cada caso realmente é um caso. Mas a gente estava conversando ali fora, né? Ela tinha comentado de uma pessoa em especial que ela conhecia, mas tem muitos casos de mulheres que tratam mama triplo negativo. Até vou falar uma pública, porque a Sabrina Parlatori, a gente foi num outro encontro, ela conversou sobre o caso dela, ela tratou e ela está bem. Então, só um exemplo também, cada caso é um caso, então confiar no seu médico, acreditar no tratamento é fundamental. Mais perguntas? Vamos, gente, eu quero perguntas. Boa noite, meu nome é Rosana Garcia, sou estudante de nutrição na FESB. Seria para a doutora Wélida.
Doutor, qual a sua opinião a respeito dessas dietas low carb, jejum intermitente, sem glúten, em pacientes que estão em tratamento e ex-pacientes que já se curaram do câncer? Qual a sua opinião sobre isso? Obrigada. É bem difícil essa pergunta, porque todo mundo sempre fala. Então, na verdade, quando o paciente ele é diagnosticado com câncer, ele não está totalmente saudável, porque ele já foi diagnosticado com a doença. Então, assim, o protocolo que a gente utiliza muito é de uma alimentação padronizada. Então, dependendo de cada tipo de câncer, entendeu? A gente utiliza um tipo de alimentação. Mas, assim, não se enquadra jejum, não se enquadra low carb, não se enquadra low fat, não se enquadra nada disso. É alimentação saudável e de acordo também com a questão se a pessoa sofre mucosite, se ela tem diarreia, tudo isso. Então, para cada caso desse paciente, durante o tratamento, é um tipo de alimentação. Se essa dieta vai ser pastosa, se ela vai ser branda, se ela vai ser integral, como que vai ser essa dieta. Mas essas dietas malucas aí, não se enquadram. Obrigada. Eu vou pegar um adendo. Achei muito interessante o que a doutora Fabiola falou. Você viu o que ela falou? Eu faço atividade física para diminuir minha chance de recidiva, né? Então, é importante isso, alimentação, atividade física. A pessoa já teve um tumor primário, ela tem que ficar mais atenta, né? Continuar com os exercícios, se preocupar com a alimentação. Não tem como. Você, né? Agora? Isso. Pergunta. Tudo bem? Boa noite para todos. Boa noite para todos. Meu nome é Tamara Teles, eu trabalho na área hospitalar, mas eu trabalho numa área totalmente diferente. Eu sou formada em administração, pós-graduada na área de auditoria em saúde. E só que assim, eu vi aqui assim, eu pedi até para uma amiga minha que teve um caso de câncer, a família dela inteira teve câncer. Eu fiz o convite para ela vir, só que ela não pôde vir, né? Seria muito importante ela vir, porque o caso dela é hereditário, né? A maioria foi linfonodomegalia, e a irmã dela, que faleceu a semana passada, foi de carcinoma. E só que assim, tá ocorrendo o seguinte, eu não sei como que eu vou descrever assim essa situação. Ela retornou a trabalhar faz mais ou menos, foi em 2015 para 2016 o câncer dela também. Ela retomou mais ou menos, faz 1 ano e meio mais ou menos que ela retomou o serviço. Só que está ocorrendo algumas coisas assim que a gente tem observado. Ela está tendo um esquecimento muito grande das coisas. Eu não sei se foi por motivo do tratamento. O médico diz que foi por trauma, seria assim, mas por conta da família, né? Familiares que ela foi perdendo a cada 2 anos, né? Primeiro, entre esses 8 a 10 anos, ela perdeu a mãe, 3 irmãos. Então, foi assim, a cada 2 anos, uma pessoa da família, assim, do mesmo sangue, né? Ou seja, irmãos, no caso de irmãos, né? Ela está agora numa fase assim complicada, assim, após que ela retornou, porque ela está tendo um esquecimento muito grande das coisas. Ela faz uma coisa, ela pergunta as coisas constantemente, as mesmas coisas a cada 10 minutos ela está perguntando a mesma coisa. E eu queria saber se tem alguma coisa a ver assim de trauma, além que o médico falou, ou se foi alguma medicação forte que ocorreu durante o tratamento dela. Não sei como descrever assim essa situação. Existe uma coisa que chama quimioneblina, que é uma alteração que dá associada à quimioterapia. Não sei qual é o tipo de tumor, que eu não entendi muito bem o tumor que ela teve. No estômago? Então, dependendo do tipo de quimio que ela fez, existe uma quimioneblina, que é uma coisa que não é, que eles chamam até de tempestade causada pela quimio, que é uma alteração a nível do sistema nervoso central, principalmente na memória mesmo. Mas a maioria das vezes não é tão grave, a gente esquece até palavras assim, né? E isso é uma coisa que tem mesmo, eu tive.
E eles pedem, é como se fosse, até meu filho brinca comigo, mãe, você está com Alzheimer. Eu falo, não, filho, é quimioneblina. Não, você inventa esse nome só para você não dizer que está com Alzheimer. Aí eu falo, não, filho, é quimioneblina mesmo. Mas é porque você esquece algumas palavras mesmo, né? Você tenta lembrar assim e não consegue. Não é uma coisa tão, no meu caso, não é uma coisa tão severa, é uma coisa que não é tão, eles não sabem muito bem como é que é o mecanismo, é uma coisa estudada ainda. E eles pedem para manter a atividade. Claro que um caso tão grave como o dela, já a cada 15 minutos ela ficar esquecendo, tem que investigar outras coisas, porque existem muitos distúrbios associados no paciente oncológico, de depressão, né, distúrbios do ponto de vista que podem acontecer, principalmente no caso dela, que tem vários casos traumáticos aí que podem piorar a situação. Mas tem relação, sim, com a medicação. Câncer de estômago, acho que a Cris pode me falar, acho que a quimio é muito pior, né? Então, câncer de estômago tem muitos tipos de protocolo, muitos fazem quimioterapia, quimioterapia depois, ou faz quimioterapia, radioterapia depois cirurgia, então é muito individualizado. Eu acredito que o mais adequado é realmente ela fazer essa investigação mais a fundo. Mas acho importante ela fazer essa investigação. De repente ela está tomando até alguma medicação, né, que atua em sistema nervoso central para melhorar essa parte dela de emocional, né? Então é importante fazer essa investigação aí. A Mari tem uma pergunta? Sim, boa noite a todos. Eu me chamo Mari e, ouvindo a palestra da doutora Fabíola, eu quero dizer também, eu sou também uma sobrevivente de câncer de mama. Parabéns. E eu costumo dizer que o câncer me teve, mas eu nunca tive câncer, né? Hoje eu estou há 3 meses com uma reconstrução de mama, estou muito feliz, né? E ouvindo o depoimento de todas é muito importante para nós, né? Estar participando dessas palestras. Mas a pergunta mesmo que eu quero fazer para a doutora Cristiane com relação ao tabagismo, com relação à atividade física, vai também para Letícia, né? Desculpa. Eu descobri um câncer de mama em março de 2013, tá? Ali eu travei uma luta terrível, mas eu tinha um irmão já lutando com câncer no reto há 2 anos, e esse câncer foi para o pulmão. Qual é a minha pergunta? Meu irmão nunca fumou, nunca bebeu, e foi a pé 30 anos para Aparecida do Norte. Ele ia a pé e voltava. Nos últimos 3 anos, ele ia de bicicleta e voltava de bicicleta. Aí eu pergunto, aonde entra a atividade física? Aonde entra o tabagismo? O que? Eu não consigo, gente, eu não consigo digerir isso. Não consigo. Talvez isso me marcou um pouco, porque foi bem na época que eu descobri o câncer, que ele estava na luta, e eu perdi o meu irmão 1 mês e meio depois que eu descobri o câncer. E depois que ele faleceu, em 11 dias eu perdi o outro irmão. Ou seja, eu perdi 2 irmãos em 11 dias. Então, eu posso dizer assim, eu falo para mim, Mari, a tua cabeça... Gente, eu não consigo, assim, explicar para vocês o que eu sinto hoje. Porque eu acredito que na minha cabeça não passa. O câncer não tomou... Eu nunca tive câncer, porque eu sempre lutei muito de cabeça erguida. Nesse meio tempo, eu conheci o Carlinhos, eu conheci muitas pessoas, e hoje, gente, eu estou aqui para dizer para vocês, eu estou muito feliz. Mas eu estou muito feliz mesmo. Eu estou há 3 meses com uma cirurgia de reconstrução de mama. Mas, ouvindo a palestra de vocês, a pergunta que eu fiz para a doutora Cristiane é sobre o meu irmão. O que a doutora pode me responder a respeito disso? Muito obrigada, gente. Obrigada a você. É uma pergunta muito interessante, eu ouço isso com muita frequência, né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Aquela famosa pergunta, mas eu não bebo, eu não fumo, por que eu tive câncer? Vai um pouco de encontro, né, do porquê eu. Mas
baseando, né, nos artigos científicos, nos estudos que a gente tem hoje em dia, né, o tumor de colo retal, que foi aquele que eu mostrei alguns slides, ele tem muita relação. Também tem a parte genética, mas também tem essa questão mais voltada à alimentação. Mas você viu aquele que mostrava da atividade física, ele reduz o risco em 15% a 20% em alguns estudos, né? Então, é uma redução do risco, não significa que a pessoa não possa ter. Na nossa vida, eu sempre falo isso, a gente quer o melhor, né? A gente quer o que é o mais saudável. Então, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Eu também tenho uma amiga que teve um câncer, ela era vegetariana, fazia atividade física, ela teve. Mas isso não vai invalidar o que tiver ao nosso alcance para a gente poder fazer, né? Se a gente pode reduzir esses riscos, o que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer. Então, atividade física, como ela comentou, né? Fazer pelo menos 30 minutos por dia de uma atividade física mais moderada, intensa, uma alimentação, muitas fibras, frutas, verduras, fazer os exames de rotina, porque também se tiver vai descobrir mais precocemente, né? Então, o meu recado é esse, né? A gente não consegue reduzir esse risco para zero, que é o que a gente queria, né? Todos nós queríamos, mas o quanto a gente puder reduzir, a gente vai fazer. A gente vai fazer o melhor pela nossa saúde. E parabéns pela sua história, pela sua vitória. Karina? Boa noite a todos. Meu nome é Karina, sou técnica de enfermagem aqui do Hospital Universitário e estudante de fisioterapia. Minha pergunta vai para a Letícia. Os pacientes que chegam em fase aguda, em tratamento de quimioterapia, radioterapia, quais são a abordagem que você tem com esses pacientes em relação à atividade física e exercício físico? Como você chama? Karina. Karina, já esqueci. Então, Karina, foi como eu mencionei para vocês. Antes da gente prescrever um exercício físico eficaz e com segurança, a gente tem que ter indicação médica para saber qual tipo de câncer, né, que você disse, que a pessoa se encontra, como que está o estado clínico nela, se está uma pessoa mais debilitada ou não. Como a Fabi mesmo falou, ela teve todo o processo, mas ela não teve efeitos colaterais, né, que não proibiu ela de fazer um exercício físico. Então, tudo depende do que o médico dizer, porque normalmente eles fazem uma cartinha, está liberado tipo de exercício intenso ou tipo de exercícios moderados. A gente faz uma amnese em vocês e segue o protocolo de acordo com a prescrição médica mesmo. Porque o exercício físico, como eu mesma falei, eu estava pensando na pergunta que qual que é essa lá? A Mara falou, e se alguém perguntar, mas eu faço exercício físico e eu tive o câncer? Certas coisas são inevitáveis, não tem como se explicar. O que a gente tenta é prevenir. Já aconteceu de ir na academia e uma moça que tinha câncer de mama, e por coincidência eu que ajudei ela, né? E ela chegou bem com o estado emocional meio abalado, ela falava assim, caiu meu cabelo, todas aquelas coisas que a Fabi falou. E eu fui muito otimista para ela. Eu falei, vamos tentar tirar do lado bom disso, você está vivendo o exercício. E só a relação dela com as pessoas já melhorou a autoestima dela. Então, acredito que essa relação social entre as pessoas pode melhorar até o quadro que ela se encontra, né? Acredito que seja isso. Eu vou falar mais um pouquinho, não consigo, né? Tudo eu quero falar. Mas é porque eu lembrei, tem um estudo muito interessante, a NCCN é tipo um guideline, assim, para orientar as pessoas, orientar condutas médicas. E ele fala que a atividade física, para quem está em tratamento, ela ajuda a reduzir a fadiga. Então, tanto relacionado ao câncer, à quimio, à rádio, pode causar fadiga, é uma sensação de cansaço, perna pesada. Então, eu sempre oriento, o paciente chega cansado, aí o pessoal fala, não, vai descansar. Eu, não vai descansar. É lógico que tem que ver cada caso, como a Letícia falou, mas, no geral, um exercício físico ele vai ajudar. Uma das coisas mais pesadas para mim foi a radioterapia. Quando eu fazia a quimio, eu não fiquei tão cansada, mas a rádio acabou comigo. E aí eu chegava da rádio literalmente assim, ó. Tipo, parecia aqueles cachorrinhos assim que estavam precisando de água. Aí eu chegava, deitava na poltrona. Aí eu falava que eu saía da rádio e ia trabalhar, né? Aí chegava em casa. E era geralmente depois de 4, 6 horas, né? Que o médico falava. E aí batia com o horário que eu ia trabalhar. Aí eu falava, vou para academia. Aí meu marido, você tá louca? Eu falava, não, meu médico falou que melhora a fadiga. Aí eu ia para casa. Aí voltava da academia. Todo dia era isso. Todo dia, vou para academia.
Mas era impressionante. O que o artigo fala é verdade. Eu comprovei na pele. Aí eu posso falar para os pacientes agora de verdade. É todo E ela dia. trabalhava, ia no tratamento, fazia que não queria ficar cansada. Não, eu já ia morta. A rádio acabou comigo mesmo. Acabou mesmo, literalmente. Não, mas tem os efeitos colaterais de fadiga mesmo. Não é, Mas cerca eu de ia. 30%. Eu ia para academia, caminhava e falava, não, hoje eu não vou, hoje eu não vou. Já é uma fadiga gostosa, diferente, né? Gostosa, bem gostosa. Uma delícia. Uma delícia. Mas aí depois que eu voltava da academia, eu voltava bem. Tem mais 2 perguntas aqui, o José, e depois a última é a dela, que a gente está bem avançado no tempo. Boa noite, meu nome é José, sou estudante de Educação Física. Minha pergunta é para a Lê. A atividade física ela pode estar prejudicando durante o processo? Acredito que se o paciente estiver liberado perante o médico, não, porque ele é feito de forma correta, né? Vai ter um profissional para poder te orientar certinho quanto ao tipo de exercício que você foi fazer, mas acredito que com liberação médica não tem nenhum efeito que possa piorar o quadro clínico, não. Só aproveitando a pergunta dele, tá? Eu sou o Lucas, sou formado em administração. Suponhamos que a pessoa foi diagnosticada com câncer. E ele, por conta, venha a executar algum exercício que venha na cabeça dele, vamos dizer assim. Algum tipo de exercício pode agravar ou prejudicar de alguma forma essa pessoa que está em tratamento, vamos dizer assim? Então, o que ocorre tanto em pessoas que têm alguma patologia ou não, é achar que a academia está lá e você pode fazer o que bem entender. Que muitas pessoas tentam copiar blogueiro. É igual remédio, você não vai lá e compra e toma qual que você quer. Então, antes de você fazer qualquer exercício, você tem que... O professor não está lá à toa. Ele não estudou 4 ou 5 anos à toa. Então, você pedindo uma orientação, você pode prevenir. Você fazer da cabeça, está sujeito a se machucar ou fazer algo que não se enquadre no que você queira. Como, por exemplo, hipertenso não pode fazer agachamento livre com excesso de carga, porque ele já tem a pressão arterial mais elevada e vai fazer um exercício muito de força, por exemplo. Então, o interessante seria você chegar para o seu professor, explicar no que você se encontra, para a gente, a partir de aí, conseguir montar um treino adequado. Ele esqueceu de falar que é meu namorado também. Porque já pensou se o paciente tem um tumor ósseo, né? Uma metástase óssea, às vezes tem fratura caminhando. Imagina se ele faz uma atividade física. Então, depende muito também do local do tumor. Né? Tem paciente que usa muito corticoide, tem osteoporose, então é muito complicado. E fora, gente, que é assim, tem paciente também nunca fez atividade física. E aí, quando tem o diagnóstico, aí o médico fala, vai fazer atividade, já chega lá todo trabalhado. Envolve tudo a carga, o tempo de descanso. Aí já fica todo trabalhado na dor também, né? Aí já acha que está com metade, já fica tudo pirado. Última pergunta aqui. A minha pergunta é para a Wélida. Eu sou Mariana, sou estudante de nutrição também. E a pergunta que eu queria fazer assim, é um geralzão. Pessoas que têm câncer, é lógico, tem a questão da alimentação, né? Fazer toda uma dieta balanceada. Eu queria saber se existe um geralzão, tipo uma suplementação ou algum complemento que a pessoa possa tomar, independente do câncer, da idade, do que ela tenha. Oi, Mari. Então, em relação no tratamento do câncer, a gente utiliza a suplementação de vitaminas, que é o suplemento alimentar, na verdade, se o paciente não consegue ingerir 60%, tá, via oral. A partir disso daí, a gente entra com uma suplementação. Fora isso, não. Não é porque ele está com câncer que ele tem alguns efeitos colaterais que ele não pode comer. Se ele consegue mastigar, engolir, a gente vai entrar com a comida normal. O que a gente pode fazer está mudando essa consistência, tá? E assim, o paciente está perdendo peso, então a gente consegue modificar também o tipo de dieta, colocar coisas mais calóricas, entendeu? Para aumentar esse aporte calórico dele. Em relação no geral, não só no paciente com câncer, é a mesma coisa. Se algum idoso está perdendo muita massa muscular, está com um caso de quase desnutrição, aí a gente entra com suplementação também. Mas isso é uma avaliação individual, né? A gente faz toda a análise, a anamnese desse paciente, para aí a gente poder ver, porque cada caso é um caso. Tá bom?
vou encerrar aqui o nosso bate-papo.